Deus querido Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, que possamos aproveitar bastante as lições que nos serão passadas nessa noite. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, o Washington Rodrigues. Boa noite a todos, com muita paz que aqui todos nós estamos, caminhando e cada vez mais tentando acertar. Agradecemos a oportunidade também de mais um final de ano aí, comemorando, simbolicamente, o aniversário, a data, do aniversário de Jesus Cristo, que aqui veio e que trouxe mais presente para nós do que nós podemos ofertar para eles, para ele, no caso, trouxe a boa nova, ensinamentos, conhecimentos, valores e virtudes tão essenciais e imprescindíveis para essa nossa caminhada evolutiva por aqui no plano. E ainda ele mostrando aquela época de Deus, da justiça divina, da sua providência, para todos nós que somos seus filhos. E nós somos irmãos também de Jesus, nessa jornada. Ele, como nosso irmão mais velho, pela sua experiência, pela sua atitude, comportamento e pelo seu vigor, utilizando o seu livre-arbítrio, através do seu conhecimento, trazendo todo o ensinamento que ele trouxe há 2000 anos atrás e que nós ainda lemos, relemos, aprendemos, desenvolvemos algumas coisas em nossa existência, em nossa vida e vamos aprendendo. Vamos aprendendo com ele e aprendendo com os nossos erros, com nossos acertos, com nossos passos, seguindo para frente e para o alto. Mas o Espiritismo nos revela muitas coisas, mas nem tudo o Espiritismo revela. Ele não responde àquela que seria talvez a questão filosófica fundamental, a questão das questões. Por que existe algo ao invés de nada? Vou repetir. Por que existe algo? Por que existe essa mesa? Por que existe a matéria? Por que nós existimos? E não só existimos por ocupar um espaço no ambiente, temos massa, volume, densidade de corpo, mas tem por existir os nossos pensamentos, que influem nas coisas que nós tocamos, influem nas outras pessoas, e o nosso pensamento influi na gente, as nossas ideias, as nossas vontades, as nossas aflições, influem em tudo. Isso existe, é uma realidade, seja do ponto de vista concreto, que nós podemos tocar com o sentido que esse corpo físico nos dá, mas seja pela forma abstrata, pelo nosso pensamento, pelas nossas ideias. As coisas existem. Mas como a doutrina não responde ainda por que não existe nada, e por que existe tudo, e por que Deus, o Criador de tudo, a causa primária de todas as coisas, então vamos ir para onde ela responde, aonde ela nos informa, aonde a doutrina acrescenta, nos consola, nos faz entender e compreender e sentir cada vez mais um algo mais além dessa existência que nós temos aqui, dessa vida a qual nós estamos utilizando nesse momento, utilizando esse corpo físico, mas nos mostra algo mais, algo além. E ainda nos coloca um entendimento para nós colocarmos uma lupa, um microscópio para ver as nossas potencialidades enquanto seres, que pela nossa ignorância e incompreensão ainda, não conseguimos divisar e deslumbrar o quanto nós podemos caminhar, ser, perseverar, conquistar com as nossas capacidades enquanto espírito, princípio individual, criado por Deus, e que existe nesse universo, ao qual nós estamos cada vez mais descobrindo pela tecnologia a imensidão desse universo e o desdobramento que ele vai se repercutindo em todos os cantos e todos os planos da vida que existe nesse universo tão maior. Mas, em 1975, um doutor chamado Dr. Raymond Moody, um médico americano, psiquiatra, psicólogo, filósofo, mas, além de tudo, pesquisador, ele pesquisou milhares de relatos de várias pessoas em várias partes do mundo, em várias culturas, em vários segmentos da sociedade. E nesses relatos de pessoas que tiveram, um termo esse que ele criou, experiência quase-morte, EQM, essas experiências quase-morte são pessoas que tiveram morte clínica por alguns minutos, por algum momento rápido, curto, e nesse momento, essas pessoas tiveram um estado de consciência transcendental, houve um desdobramento do corpo físico e tiveram experiências.
até retornar e o corpo voltar a funcionar e a pessoa de novo se integrar ao corpo. Elas tiveram experiências e ele relatou algumas características, algumas descrições dessas experiências em que essas pessoas tiveram. E lembro, são pessoas de várias culturas, são pessoas de vários matizes do nosso planeta em várias escalas sociais. E isso é importante para que possamos entender a multiplicidade de relatos dessa experiência, a qual ele colheu vários resultados. E muitos relataram na descrição que sentiram um bem-estar, outros não sentiram dor, outros sentiram a presença de algo espiritual, outros viram familiares, outros viram que sentiam-se uma barreira limitante, não conseguia ir além de um ponto, de um limite, não conseguiam avançar além de um limite. Outros tiveram abruptamente o retorno ao corpo físico, como tivesse sido puxado, sugado ao corpo físico. Outros tiveram uma visão retrospectiva da existência, dessa existência agora, nesse pequeno minuto, nesses pequenos minutos, segundos. É como aquele sonho que nós temos, às vezes de manhã cedo, o relógio toca, despertador, a gente dá um play, para ele, dá um stop ali, e a gente tem um sonho, quando vai ver, foi 2 minutos, 3 minutos, mas a gente tem toda uma história desenvolvida. Com esses indivíduos que passaram por essa experiência, EQM, também relatam essa retrospectiva da vida, da existência a qual tinha. E essas descrições são interessantes, porque aí são pessoas que tiveram estado clínico quase morte e retornaram e relataram isso aí. Mas nós temos na doutrina espírita, no livro O Céu e o Inferno, que é a Justiça Divina segundo o Espiritismo, 66 relatos desse tipo de experiência. Só que essa experiência são com os espíritos que aqui viveram, existiram e desencarnaram, e depois do seu desencarne, relataram em comunicações mediúnicas o que sentiram, o que passaram, como foi esse desenlace, cujo tema nosso hoje, que é a segunda parte do livro Céu e Inferno, que nós vamos iniciar, que é falando sobre o passamento. Essa experiência da separação do perispírito do corpo físico. Como nós sabemos e estudamos bastante na doutrina espírita, nós sabemos que o espírito tem a sua individualidade, tem o perispírito e tem o corpo físico. O espírito, para atuar no corpo físico, esse corpo com o qual nós estamos atuando neste momento, precisa do perispírito para que possa atuar, possa passar a sua vontade, o seu desejo, e que possa também assimilar as sensações, as percepções do mundo externo, do mundo físico, em direção ao espírito. Então, nosso tema de hoje vai ser essa abordagem. Se o Dr. Raymond Moody fez sua pesquisa em relatos de milhares e milhares de pessoas que tiveram experiências curtas de estar desdobrado do corpo físico, um estado sensorial de consciência diferente por algum momento, e retornaram e relataram toda a sua experiência. Experiência essa que é importantíssima para o nosso conhecimento, porque quando pensamos, nós estamos encerrados no corpo físico, assim como um refrigerante está encerrado numa garrafa cuja tampa ainda está fechada. Nós, espírito, não estamos encerrados no corpo físico como um líquido numa garrafa. Não estamos presos e encerrados. Assim como sempre falamos, quando o corpo está em repouso à noite, se repousando, se refazendo essa energia, o espírito não está ali contido no corpo esperando que o corpo acorde. Ele está livre. Uma liberdade relativa, conforme o seu entendimento, os seus desejos, as suas paixões e tudo mais que nós entendemos, o que cerceia esse nosso caminho, essa nossa liberdade. Mas a doutrina espírita faz uma pesquisa diferente. Kardec, com a sua sabedoria, com a sua objetividade, com a sua clareza, ele organiza no livro O Céu e o Inferno essas 66 experiências relatadas por espíritos nas mais diversas situações. Espíritos felizes, espíritos em situações medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos endurecidos, expiações terrestres e espíritos sofredores. Então são várias situações com as quais ele vai se depara e vai apurando o relato desses espíritos. Aí nós vamos vendo o leque de situações, de percepções, sensações que cada um de nós temos na nossa existência física, agora que estamos, e ao nosso retorno ao mundo espiritual, as nossas percepções, as nossas sensações, a nossa felicidade e infelicidade, a nossa paz ou a nossa aflição.
vai depender de vários fatores. E esses fatores não estão circunscritos ao mundo externo, aquilo que vem de fora para a nossa percepção sensorial. Não. São fatores que estão intrinsecamente relacionados com o nosso ser, com o nosso querer, com o nosso pensar, com a nossa vontade, a forma que nós caminhamos na nossa existência e como nos relacionamos com nós, conosco, com as coisas, com os seres. E o entendimento que nós temos de Deus, a compreensão que temos de Deus, da causa primeira. Pois nós sabemos que tudo o que existe teve uma causa primeira. Para existir essa mesa, primeiro teve que ter uma árvore, de uma árvore teve uma semente, e essa semente ela foi plantada e germinada ali. Tudo tem. Mas Deus não tem uma causa que por efeito surgiu. Deus não. Deus é a causa primeira. E a partir dele, tudo se desenrolou de forma lógica, racional, com bom senso. Para quê? Para que tenhamos a justiça divina, a providência divina. Porque nós vamos ver aqui, nesse processo do passamento, e depois, posteriormente, nos relatos desses espíritos, a providência divina atuando nas várias dimensões e situações desses espíritos, nas suas situações, atuando. Porque a providência divina, ela não está retida apenas nesse mundo material, ela não está retida apenas nas coisas que nós vemos na natureza, os pássaros, o mar, os animais, as constelações que nós vemos no céu à noite, lindas, exuberantes, a harmonia que existe no universo, a lógica, que a matemática, a ciência, cada vez mais vai querendo entender e compreender. Não, está também nesse mundo espiritual, ao qual todos nós viemos para cá desenvolver as nossas potencialidades e retornaremos mais uma vez para esse mundo espiritual e posteriormente retornaremos para esse mundo material, porque há a necessidade da reencarnação ainda para nós que estamos nessa caminhada evolutiva de progresso do espírito, do seu conhecimento, do seu entendimento de que somos. Quais são as nossas potencialidades? Já sabemos de um ponto importantíssimo e essencial. Somos imortais. Esse corpo orgânico, ele deixará um dia de funcionar, como veremos a seguir. Mas continuaremos nós a existir. E não só a existir, mas todo o conhecimento, todo aprendizado, toda a sabedoria, todo o tropeço, toda a experiência, todas as situações da nossa vida, continuarão conosco. Mas a forma que eles continuarão conosco e a providência que nós temos com essas experiências na nossa vida, como implementamos, vai depender de cada um de nós, do nosso estado de vibração, nosso estado consciencial e a capacidade de nós interagirmos com o nosso coletivo, com o meio ao qual nós estamos. Porque na justiça divina também tem o verbo compartilhar. Compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, compartilhar aquilo que temos de melhor e compartilhar aquilo que nos entristece, aquilo que nos sentimos que nos falta, compartilhar com o outro para que possamos chegar numa resolução, num bom entendimento, numa compreensão. E assim iniciaremos esse tema tão interessante para o nosso conhecimento, que o passamento é um período em que ocorre a separação do perispírito do corpo. Vamos lá. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, temos no capítulo 1. E já sugiro a todos que puderem, durante o período do ano que vem, esse ano não, porque tem muita coisa para a gente fazer, está final de ano, é festa aqui, é viagem, tudo mais. Ano que vem, dá uma estudada no livro O Céu e Inferno, nessa segunda parte, vê a experiência desses espíritos, as suas comunicações, as suas situações, realizações, que são importantes, apesar de ser situações próprias deles, mas tem coisas que se assemelham com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com a nossa existência, ou com algumas situações que nós achamos, está tudo ruim, está tudo perdido, quero logo. Calma, paciência, confiança em Deus, confiança em si, confiança que tudo pode mudar. Não é porque o dia amanhece nublado, chovendo e relampeando, é que a tarde continuará assim. Pode mudar. Pode abrir-se um clarão, fazer-se um sol, e temos que ligar o ventilador e o ar-condicionado para refrescar. Tudo num dia só. E nós, como somos friburguenses, nós sabemos bem disso. Friburgo, às vezes, faz 3 estações num dia só. Né? Então, nós já estamos temperados com essas situações da vida, do tempo, né? As condições climáticas que podem realmente mudar, porque são previsões. Não é precisão, é previsão. Começando aqui. A confiança na vida futura não elimina a apreensão com a passagem desta para outra vida. Muitos não temem a morte em si,
mas o momento da transição. Sofre-se ou não nessa travessia? Essa é uma questão. Essa travessia só morrer dói. Sofre nessa travessia? É isso que os inquieta. E tal é tanto mais relevante por quanto dessa travessia ninguém pode escapar. Nós sabemos, nascemos e um dia iremos fazer a passagem. Iremos desencarnar. Porque espírita não morre. Espírita desencarna. Né? Na Terra, podemos nos recusar a fazer uma viagem. Sim. No caso da morte, no entanto, ricos e pobres devem dar o salto. Em sendo penoso este último, nem posição, nem fortuna lograrão mitigar-lhe o amargor. Todos nós vamos, pois todos nós somos filhos de Deus em igualdade de condições. Ao observarmos a placidez de algumas mortes, em contraste com as terríveis convulsões de agonia, no caso de outras, podemos de antemão constatar que as sensações experimentadas não são sempre as mesmas. Mas quem nos poderá esclarecer a esse respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará as impressões deste instante supremo? Acerca desse ponto, calam-se tanto a ciência quanto a religião. E por que se calam, então? Calam-se porque falta a ambas o conhecimento das leis que regem as relações entre espírito e matéria. Uma detém-se no limiar da vida espiritual, outra na vida material. O espiritismo é o elo entre as duas. Somente ele pode dizer como se opera a transição, seja pelas noções mais objetivas que fornece sobre a natureza da alma, seja pela descrição dos que deixaram essa vida, conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo e a chave desse fenômeno. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse fenômeno, assim como de muitos outros. Nós aqui estamos sempre estudando o perispírito, né? E sabemos que a alma, ela não cisma assim, estou indo embora e vai, e o corpo cai como fosse um balão mágico e é furado. Nós sabemos que é a desorganização orgânica, o corpo, a falência do corpo, o organismo é que facilita o processo de desprendimento, aí sim há o desencarne, o desenlace do espírito com esse corpo físico, né? E o perispírito, no seu papel intermediário, começa todo um processo de desligamento desse corpo físico e a alma assim se liberta desse corpo físico. A matéria inerte é insensível. Esse é um fato concreto. Somente a alma experimenta as sensações de prazer e dor. Quando fala matéria inerte, é o corpo físico. Quem sente dor, quem tem as sensações e percepções, é a alma, é o espírito. O corpo apenas apreende, é uma ferramenta que apreende as impressões externas e sente e repercute no espírito. Durante a vida, qualquer disfunção material repercute na alma, que dela recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma quem sofre, não o corpo. Este é apenas o instrumento da dor. Aquele é o paciente. Após a morte, estando separado da alma, o corpo pode ser mutilado sem maiores consequências, pois nada sentirá. A alma, por sua vez, estando separada do corpo, não receberá nenhuma impressão da desagregação deste último. A alma tem sensações próprias, cuja fonte não se encontra na matéria tangível. Vou repetir, a alma, por sua vez, estando separada do corpo, não receberá nenhuma impressão da desagregação desse último. A alma tem sensações próprias, cuja fonte não se encontra na matéria tangível. Quando falamos isso, a alma não tem organismo. A alma, quando o espírito está livre do corpo físico, desprendido do corpo físico no mundo material, a alma, ela não está possuindo ali no seu corpo o pulmão para respirar, o sistema digestório para digerir o alimento. A alma ali não está usando essa visão física, que é o olho, sendo assim, não precisando de óculos no mundo espiritual.
Porque ela não enxerga pela parte física como nós enxergamos agora, nesse momento, que precisamos desse equipamento físico para enxergar, para respirar, para digerir, para ouvir, para sentir, pelos sentidos, as impressões da matéria física que nos rodeia. Mas o espírito não necessita desse tipo de órgão para que possa sentir. Tem aqui uma questãozinha aqui, 153, uma notinha aqui. A alma sente dor e prazer somente enquanto ligada ao corpo físico, que lhe remete a essas sensações físicas pelas impressões de sua fisiologia, pelo sistema nervoso. Após a morte, o ambiente do mundo espiritual não mais lhe causa impressões físicas. Deste modo, o espírito imperfeito que relata sofrer fisicamente vivencia, em verdade, uma ilusão, lembrança da sensação que tinha no mundo corporal. As sensações íntimas próprias do espírito humano são derivadas da felicidade ou, quando tem imperfeições a superar, as do sofrimento moral ou da infelicidade. Uma observação: liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, porque há alguns sofrimentos que o espírito tem no mundo espiritual que necessariamente não é moral, é uma reminiscência das sensações que ele tinha quando estava encarnado, na sua lembrança, e que ele sente frio, sente calor. Então, existem algumas situações que nem tudo é moral. Algumas situações são reminiscências pela sua ligação, pelo seu apego, que ele, pela sua memória, ele puxa aquilo e sente. Assim como nós, quando comemos uma comida, um alimento que a gente enjoou, não fez alguma coisa. Passando os tempos, só em lembrarmos daquele alimento, a gente sente logo alguma coisa diferente. Parece que estava naquele dia se alimentando daquela substância, daquele alimento, e não gostou. Deu alguma convulsão, né, digestiva ali na hora de comê-lo. Continuando. O perispírito é o invólucro fluídico da alma, do qual não se separa nem antes nem depois da morte, e a qual forma um ente único, por assim dizer. Portanto, não se pode conceber um sem o outro. Quando existem as aparições, as visões, as pessoas que têm a capacidade de ver a vidência, ou as aparições, né, tangíveis, o espírito se apresenta na forma que ele tinha, ou que ele se achava confortável, ou no estado que ele se acha se encontrar, ele se apresenta e aparenta. E quem dá a ilustração dessa forma é o perispírito, que espelha esse ser, que espelha a forma a qual ele utilizava o corpo físico anteriormente. Então, observamos sim que o perispírito continua a estar junto do espírito, mesmo depois que o corpo físico não mais está ali unido nesse processo. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra no corpo em todas as suas partes, servindo de veículo para as sensações físicas da alma. Também é por seu intermédio que a alma age sobre o corpo, dirigindo-lhes os movimentos. É aquilo que nós sabemos, né? O perispírito é o intermediário. Ele capta as sensações e as situações do meio ambiente e também capta também as intenções, a vontade do espírito para com o meio ambiente através do corpo. A extinção da vida orgânica ocasiona a separação da alma e do corpo, pela ruptura do laço fluídico que os une. Essa separação, entretanto, nunca é brusca. O fluido perispiritual desprende-se pouco a pouco de cada um dos órgãos, de modo que a separação só é completa e absoluta quando não mais restam um só elemento do perispírito unido a uma molécula do corpo. Molécula aqui que naquela época de Kardec tinha chegado até esse ponto, né? Observando a matéria, molécula. Mas hoje nós sabemos que tem o átomo e tem outras partículas menores ainda que o átomo, né, constitui o nosso corpo, né? Nós sabemos onde temos as mitocôndrias, e das mitocôndrias outras células, das células outras partes mais íntimas em nosso organismo, ao qual aí sim o perispírito se agrega. Uma notinha de 54. Na época de Kardec, a célula era conhecida pela ciência como elemento estrutural dos tecidos, mas não ainda enquanto unidade básica da vida, ser vivo microscópico. A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento da separação
é proporcional à soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, assim como a maior ou menor dificuldade e lentidão que a separação apresente. Portanto, não se deve esconder que, de acordo com as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São essas diferentes circunstâncias que examinaremos a seguir. Estabeleçamos inicialmente, à guisa de princípio, os 4 seguintes casos que podem ser considerados situações extremas, entre as quais há uma infinidade de graduações. Então, observamos aqui que a separação do perispírito com o corpo físico, o grau de separação, o time de separação, ele depende de alguns fatores e de algumas situações que 4 agora serão aqui explicitadas de forma genérica, mas entre essas 4 situações, existe um leque entre elas, de situações em que pode ocorrer uma maior e rapidez separação, uma menor separação e mais dolorosa separação. Porque tudo vai depender, como sempre, do espírito, de nós. A primeira situação é essa: se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito estiver completamente finalizado, a alma não sentirá absolutamente nada. Na primeira situação, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito estiver completamente finalizado, a alma não sentirá absolutamente nada. Pois há relatos, situações que nós observamos em algumas comunicações, que às vezes antes da ruptura, do momento fatal, pronto, não tem mais vida, não tem mais princípio naquele organismo físico, a alma já se desprendeu, não sentiu as dores, as situações daquilo ali, daquele fato que está se ocorrendo. Segundo, se no momento da extinção da vida orgânica, a coesão dos 2 elementos apresenta-se em pleno vigor, a coesão da matéria, do corpo físico e o perispírito, apresenta-se em pleno vigor, produz-se uma espécie de ruptura que imprime uma sensação dolorosa na alma. Terceira, se a coesão é fraca, a separação é fácil, transcorrendo sem choques. Essa segunda, ao qual anterior que eu falei, se no momento da extinção da vida orgânica, a coesão dos 2 elementos, a presença em pleno vigor, é como a jovialidade, com toda a força e vigor, e de repente um acidente, uma fatalidade, entre aspas, no nosso dia a dia, vem se romper e haver ali o desencarne de um indivíduo, de forma abrupta. É um tipo de separação que vai causar esse grau aqui de vigor, que vai causar uma ruptura e uma sensação dolorosa. No terceiro caso, se a coesão é fraca, imaginemos uma pessoa já numa certa idade, já debilitado, o corpo físico debilitado, doente, e já no processo já de ruptura, porque o vigor, a vitalidade ali já não se encontra no seu pleno, já vai existindo já uma facilidade de desagregar o perispírito em relação ao corpo físico. Então, nesse transcorre sem choques. Tendo a vida orgânica, o quarto, tendo a vida orgânica cessado por completo, se ainda existirem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que o laço esteja inteiramente desfeito. Mas calma, tudo nesses 4 tópicos aqui existe nuances, existem situações que vai depender de cada um de nós. Quando diz aqui, no segundo caso aqui, em pleno vigor, pode ser um jovem, uma pessoa na sua vitalidade, em pleno vigor, e acontece uma ruptura, e venha a desencarnar, mas a sua forma de ser, de compreender a vida, mesmo nos seus 15, 16, 30, 40, 50, 60 anos, pode fazer com que essa ruptura não seja tão dolorosa, porque vai depender da forma como ele vê a vida, da forma como ele viveu e interagiu com as coisas. Assim como uma pessoa de idade avançada, já doente, e ali o organismo já bem debilitado, mas muito agarrado às coisas, muito agarrado às posses, aos bens, às coisas materiais, eu não quero, e o medo de morrer, de coisas, de abandonar, acha que vai perder tudo, vai deixar de tudo aquilo que ele conseguiu, conquistou na vida, seja os bens materiais, seja os seus familiares, seus queridos familiares, os seus netos, bisnetos, tataranetos, não vai perder, calma, mas se ficar achando que vai perder tudo, que morreu, acabou,
isso atrapalha o processo de desprendimento. Então, observamos as nuances disso, desses movimentos, para compreender que tudo tem algo antes do ocorrido. Existe o estado de equilíbrio, de entendimento, de compreensão do espírito que está passando por essa situação, por essa dificuldade, por esse momento de ruptura em que há a separação do perispírito do corpo físico. Continuando. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito. Que tudo que pode ajudar a diminuir essa força e acelerar o desprendimento torna a passagem menos penosa. E por fim, que se o desprendimento ocorrer sem nenhuma dificuldade, a alma não experimentará nenhuma sensação desagradável resultante do processo. Na passagem da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, o da perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se a alma estivesse, por assim dizer, num estado de catalepsia, de forma que quase nunca testemunha de modo consciente seu derradeiro suspiro. Dissemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode dele ter consciência, como logo veremos. E tem aqui uma notinha aqui. Na ciência do magnetismo animal, o sonambulismo era provocado pelo magnetizador, resultando no desprendimento da alma do sonâmbulo de seu corpo, como num sono mais profundo. Nesse estado, no caso de catalepsia, que foi falado aqui, nesse estado, é possível, por um comando, provocar a paralisação ou estado de inércia e insensibilidade de parte do corpo ou catalepsia. Quando aqui em cima fala que é quase a alma estivesse, por assim dizer, num estado de catalepsia. Ele não entende esse momento da perturbação, da transição, da passagem para o mundo espiritual. Isso causa-lhe uma perturbação e ele não tem entendimento do que está ocorrendo. E isso acontece com uma certa frequência. E como nós podemos ver que isso acontece com certa frequência? Nas reuniões mediúnicas, nas comunicações, em que o espírito relata as situações que está passando, e quando vê esse caso, esse fato aconteceu há tempos, e ele continua sofrendo esse processo, ou não entendendo o que ocorreu. Como pode acontecer isso? Eu vou em casa, eu falo e ninguém me atende. As minhas coisas estão fora do lugar, não estão mais lá. E assim outras situações. E isso há tempos depois ocorrido. Então observamos como, dependendo do estado, esse momento demora um time, porque o tempo no mundo espiritual é diferente do nosso tempo. Se nós aqui estamos regidos pela circulação, pelo movimento circular do planeta Terra em relação ao Sol, no mundo espiritual, nós sabemos que lá não tem Sol, não tem luz externa, é outro time. Lá é a sequência de eventos, não a sequência de horas que vai conduzindo as coisas e pautando a nossa vida diária. Não, lá é outro time de situações. Então observamos que existe essa situação em que o espírito se dá conta mais à frente do que aconteceu. E a perturbação é, caramba, o que está acontecendo? Por que eu estou aqui? Por que é isso? Eu continuo a existir? Por que eu estou sentindo frio? Por que eu estou sentindo sede? É a incompreensão, é a falta de entendimento da realidade espiritual. Realidade essa que nós vamos tendo contato aqui e vendo pelas experiências desses espíritos que aqui vêm se comunicar, que estão relatados aqui no livro Céu e Inferno, e atentarmos para isso e ficarmos espertos. Que quando chegar a nossa oportunidade, nosso momento, opa, peraí, isso aqui, estou entendendo isso aqui, não é assim não. E a gente logo se liga, se entende e compreende. Ou também possa auxiliar a outros a compreender tal fato, a não ficar tão retido no medo, na aflição, no sofrimento, e pensar, calma vovó, calma vovô. O senhor vai desencarnar? Sim, mas não vai perder tudo. O nosso afeto, o nosso sentimento, os seus filhos, os seus netinhos, as suas netinhas, continuam a existir, assim como o senhor continua a existir. Mesmo estando em outra dimensão, os nossos pensamentos estão ligados. E estão ligados porque todos nós fazemos prece. E achamos que nossa prece está contida e retida apenas no mundo físico, material.
As nossas preces estão retidas apenas para aqueles que estão vivendo no corpo materiais nesse momento? Não. As nossas preces repercutem, chegam, são alcançadas pela nossa vontade àqueles que conosco conviveram e que já desencarnaram, mas que permanecem em nosso coração e em nossa mente, que muito contribuíram para a nossa existência, ou que nós contribuímos também com a existência dele, com as experiências, com a vivência, que cada um de nós vivendo no grupo familiar, cada um de nós passamos experiências, passamos vivências, que em certo momento da nossa existência, parece que é inútil, parece que não serve, parece que é improdutivo, parece que não vai adiantar em nada. Mas com um bom entendimento de profundidade, nós vamos ver que sim, tem uma finalidade, tem uma profundidade, causa transformação. Que mais à frente nós veremos, caramba, achava que era uma coisa tão simples que eu tinha feito isso, e como aquilo repercutiu na vida de fulano, como aquela palavra, aquele entendimento, aquela prece naquele dia que eu direcionei para fulano ou beltrano, de certa forma lá chegou e ajudou, alavancou. Sentiu mais entusiasmado, estimulado a entender, a compreender, a sublevar uma dificuldade, uma situação que tinha, repercute. Mas coisas que, às vezes, no momento, nós não conseguimos enxergar. Mas mais adiante, com a calma, com o equilíbrio, e com a perseverança e a compreensão e o bom senso que existe uma justiça divina e que nosso potencial não está circunscrito apenas nesse corpo físico, retido como um refrigerante numa garrafa, mas que ele vai além do nosso corpo físico, mesmo agora estando encarnado, nós influenciamos sim. E influenciamos não só a matéria ao construir uma cadeira ou uma mesa através de uma árvore, mas influímos pelo nosso pensamento. Porque o pensamento, ele manipula, ele trabalha, ele dá qualidade, ele qualifica o fluido cósmico universal. E qualificando, direcionando pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, nós direcionamos para onde nós quisermos. Porque é o nosso desejo, é a nossa vontade, é que vai determinar e vai potencializar essa capacidade. E precisa ser exercitada, precisa ser mais compreendida, para que possamos cada vez mais sairmos sim da garrafa que nos prende, que nos retém, que achamos que é o limite ali e não conseguimos. Não. Nós não estamos contidos na garrafa. Nós estamos contidos no todo, no abstrato também. Pelo nosso pensamento nós extravasamos e criamos e pensamos. Assim como nós temos o entendimento hoje, através desses ensinamentos, que Deus não está contido na matéria. Deus não é a mesa. Deus não é a parte de um todo. Deus não está no mar. Deus está fora do mundo material, porque Ele é o Criador de tudo. É o Criador de tudo. Então Ele está fora dessa matéria, de tudo que nós conhecemos, e criou tudo que existe. E Ele sempre existiu. E continuando aqui até onde que der, que depois iremos continuar, porque esse tema aqui ele é longo, mas é interessante, que nós vamos discorrendo aqui e vamos trazendo à baila algumas situações, né, conteúdo que a doutrina espírita nos ajuda, auxilia a compreender essa realidade. Porque essa realidade ela não está implementada apenas para quando nós desencarnarmos, ou quando nós fazemos o passamento. Não. Esse entendimento, essa compreensão está para a nossa vida agora, diária, para a nossa capacidade criativa, construtiva, laboral e de entendimento ambiental também do nosso planeta, porque nos torna a compreender algo além dessas quatro paredes que estão aqui ao nosso redor. Vamos muito mais além. Então, continuando aqui, a perturbação, porquanto, pode ser considerada como um estado normal, no instante da morte, sendo sua duração indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos. Então, observamos que a perturbação é algo normal. Isso acontece. Até porque nós não somos liga e desliga. Né? Sai de um lugar, vai para outro, ligou. Ou saiu do trabalho, chegou em casa, está pensando 100% em casa. Não, às vezes tem uma situação do trabalho que a gente está pensando ainda. A não ser que a gente mora em tantas léguas do trabalho, né? Aí que até chegar lá, passou por tantos cantos, já esqueceu até que... Mas quando é perto, então a gente lembra. Então a gente não é liga e desliga. Desencarnou, desencarnei, que legal, agora já sei, é isso aqui, tem que fazer isso. Não preciso mais comer, não preciso mais desse óculos, né? Não preciso mais usar óculos, nem tem óculos lá. Não preciso mais de óculos, não preciso mais de transporte coletivo, de carro. Pensou, estou lá. Calma. Pode sim, mas vai depender da nossa capacidade de interação com esse ambiente. Mas vemos que existem essas situações.
À medida que a perturbação se dissipa, a alma se encontra-se na situação de alguém que saiu de um sono profundo. As ideias são confusas, vagas e incertas, vendo como se fora através de um nevoeiro. Por pouco a pouco, a visão se aclara, a memória retorna e a alma se reconhece. E quando fala que a memória se aclara e a alma se reconhece, porque nós não começamos a nossa existência agora, nessa vida material. Eu não comecei agora como João, fulano como Maria, Benedito, não. Nós já vimos nessa experiência de vida, já em outras existências. Em cada existência, nós adquirimos conhecimento, experiência, vivência. E esses conhecimentos, eles se completam. Nós somos a plenitude, nós somos o mais atual de nós próprios, de nós mesmos. E nesse momento, todo esse conhecimento, essa memória, ela vem. Ela está ali intacta, sem nenhum véu para obscurecer ela, sem nada. E entendemos quem sou eu. Então nós deixamos de ser a personalidade, ser Joaquim, Maria, Fernando, Washington, para ser um espírito. Um espírito imortal, que já teve várias experiências materiais, em corpos materiais, e que desenvolveu qualidades e virtudes, conseguiu reprimir algumas paixões, algumas vicissitudes, e está cada vez mais ampliando o seu conhecimento. Ou pode ser aquele espírito que foi reticente no erro, ficou endurecido, e que hoje, através do arrependimento e da capacidade de pedir expiações terrestres, para poder caminhar, reaprender, se reeducar, através do seu próprio entendimento, compreensão que precisa disso, não sendo imposto por outros, mas pela própria consciência, e tendo a oportunidade pela providência divina. Esse despertar, no entanto, é bem diverso, de acordo com cada indivíduo. Para uns é calmo e proporciona uma sensação agradável. Para outros é repleto de terror e de ansiedade, qual for o terrível pesadelo. O momento do último suspiro não é, portanto, o mais penoso, porquanto, em geral, a alma não tem consciência de si mesma. Mas antes dele, a alma sofre por conta do declínio orgânico durante as convulsões da agonia e depois pelas angústias da perturbação. Destaquemos que tal situação não é geral. A intensidade e a duração do sofrimento, como dissemos antes, são proporcionais à afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Quanto maior for essa afinidade, mais longos e penosos são os esforços do espírito para se desprender de seus laços. Mas há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se faz por si só e de maneira natural. O espírito separa-se do corpo como um fruto maduro, desprende-se de seu caule. É o caso das mortes calmas e despertares pacíficos. O estado moral da alma é o principal fator determinante da maior ou menor facilidade de desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional à ligação do espírito à matéria, atingindo seu máximo no caso do homem cujas preocupações concentram-se todas na vida e nos prazeres materiais, sendo quase nula no caso daquele cuja alma depurada identificou-se antecipadamente com a vida espiritual. Dado que a lentidão e a dificuldade de desprendimento são proporcionais ao grau de depuração e desmaterialização da alma, depende de cada um de nós tornar tal passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. E uma notinha aqui, 157, a constituição do corpo físico é a mesma para todos nós. Todo o nosso corpo, a constituição é a mesma. Difere o perispírito, que é mais denso e próximo do mundo corporal pelos espíritos inferiores, mas que se torna menos denso, desmaterializado, sutil, proporcionalmente à evolução espiritual do ser. O aperfeiçoamento dá maior liberdade, mobilidade, leveza e expansividade ao perispírito. Assim, no mundo espiritual, o espírito elevado tem melhores recursos para interagir e atuar no bem. Aqui a gente finaliza essa parte porque ela continua ainda
mais um pouco, ao qual nós iremos completar em outra oportunidade, porque somos alcançados pela hora. Mas nesse ponto aqui, nós vemos que o diferencial aqui não está no perispírito, não está no corpo, ser grosseiro, está na alma, está na capacidade da alma de interagir e de saber se elevar diante das situações. E para finalizar, com vista ao despertar tranquilo, né, que todos nós queremos um despertar tranquilo ao retornarmos para o mundo espiritual, e um despertar tranquilo, né, é tranquilo de forma a termos uma boa consciência do que está acontecendo, o equilíbrio do entendimento do que está acontecendo, entender isso com naturalidade, não com desespero, ou não com uma separação daquelas pessoas que nós estávamos até então encarnados junto no dia a dia, e achar que nunca mais estaremos com essas pessoas, estaremos em contato com esses seres, nunca mais teremos a oportunidade de juntos estarmos. Não, calma. Não existe nunca mais separação eterna. Não existe isso. Pois toda a noite, quando o corpo está em repouso, nós, o espírito, ele não fica preso ao corpo. Ele está aonde seu coração sente, aonde seus desejos necessitam. E se nós temos afetos, interesse, seja as pessoas encarnadas ou desencarnadas, com eles estaremos. Se não lembramos, aí é outra coisa. Tem outros motivos e outros objetivos com o qual a lembrança não é que se tenha sempre, para não atrapalhar nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Mas nós temos sempre o contato. E esse nosso retorno ao mundo espiritual não irá nos distanciar daqueles que nos encontramos. E esse momento nós temos que ter a calma e a confiança em Deus. Não desesperar. E a maioria das vezes é o desespero. Eu não tenho mais, eu não posso mais, eu não vou estar mais com fulano, não vou estar mais com ciclano, não vou ter mais aquilo, não vou poder mais fazer isso. Calma. Calma, que nós não vamos estar como anjinhos em cima de uma nuvem, tocando harpa, ou esperando um dia, um juízo final que será daqui. Não, nós teremos atividades, nós teremos coisas a fazer, a desenvolver, a ampliar e oportunidades, de novo, de reintegrar no plano físico, uma nova reencarnação para desenvolver a nossa capacidade e estar, às vezes, em conjunto novamente com aqueles que tivemos em outras existências anteriores. Não podemos reduzir o nosso campo de afeto, de afinidade, de amizade, de sentimento, de conhecimento, apenas circunscrito a essa existência. Se nós somos espíritos imortais e nós estamos nessa jornada há milhares de anos, imaginemos nós quantos espíritos tivemos contato, quantas amizades fizemos, assim como também inimizades, mas quanto trabalho de esperança, de perseverança, de equilíbrio, nessa nossa jornada nós buscamos. Então, nosso raio de amizade, nosso raio de relações espirituais com outros espíritos é muito grande. Mas a diferença dessa passagem está no nosso dia a dia, está no aqui e agora. É reprimir as nossas más tendências, é dominar as paixões e abdicar das vantagens imediatas em detrimento de um futuro legal, maravilhoso, fácil. Não, calma. Devemos considerar essa vida de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, o bom senso e a justiça divina. E é agora que estamos aqui encarnados, vivendo, existindo e pensando, entendendo e procurando profundidade. Por que as coisas são do jeito que são? Por que eu sou assim? Será que tudo vai acabar? Será que está tudo indo de mal a pior? Quando pensarmos assim, voltemos para Deus. Pensemos em Deus, na sua criação, mas em toda a sua criação macro. E vamos fechando comigo. E vamos vendo a lógica, a razão, o bom senso, a estética que nós vemos na natureza, o colorido, a cor, a harmonia. E Deus iria faltar com cada um de nós? Nós que temos a capacidade de entender e compreender que existe algo maior, que existe um arquiteto desse universo. Pois acho que a borboleta, a folha ainda não consegue conceber isso. Mas nós, espíritos, já concebemos isso. E às vezes reduzimos a nossa situação afetiva no dia a dia como se tudo vai acabar. Calma, temos que ter calma. Assim como nós friburguenses temos calma que em Friburgo pode ocorrer 3 estações no dia. Assim, temos que ter o equilíbrio, estarmos preparados, sermos resilientes e utilizar o nosso raciocínio
utilizar a grandeza do universo a nosso favor, vindo de harmonia. E por maior que seja o nosso sofrimento, a nossa aflição, ou por menor que seja ainda a nossa alegria, felicidade, que procuremos, através da nossa perseverança, do nosso bom entendimento, da nossa capacidade de realização, que não depende só de realização física, material, e conta no banco, o carro na garagem, o terreno na praia, na serra, ou em outro lugar, ou em outro planeta, né? Ou viagens espaciais. Não depende disso. Nós sabemos que nós temos também aquele lado, que entre aspas é abstrato, mas é que é o lado espiritual do ser, aquele que está sempre conosco. Porque uma coisa é certa, nós estamos sempre conosco. Então, que devemos nos inteirar, ver nossa potencialidade, nossa capacidade e a justiça de Deus para todos nós. Uma boa noite, uma boa semana para todos nós, que continuemos em frente, firmes e fortes, seja em qual dimensão estejamos. E todos aqueles que nós ganhamos na nossa existência, nos afetos, não deixarão de existir, e assim como nós não deixaremos de existir e estar em contato com eles. O que vai dependerá é nossa capacidade de equilíbrio, de entendimento e compreensão, avançando sempre no bem, no equilíbrio, na fraternidade e na solidariedade. Tão importante esse verbo compartilhar. E que assim seja.